Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. E se você acabou de chegar e não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamentos, páginas para capturar leads, páginas para vender seus produtos e serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque você vai pegar esses blocos pré-prontos e você vai empilhar como se estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você empilha esses blocos e depois você pode entrar em cada um deles e alterar as imagens, os textos, os vídeos, depoimentos, enfim, deixar tudo com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você acabou de chegar e ainda não sabe como funciona, ainda está conhecendo a ferramenta e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar esses vídeos, essas dicas, criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. Hoje, a página que nós vamos analisar é a página do Cornelis. O Cornelis, ele tem, eu acredito que seja essa a pronúncia, me desculpe caso eu tenha errado, mas eu acredito que a pronúncia seja essa. Ele criou esse material aqui para ajudar as pessoas a se tornarem piscineiros autônomos. Então ele conta um pouco da história dele e ele mostra aqui como que a pessoa pode faturar como piscineiro autônomo e como deixar a água da piscina limpa, cristalina. Ele tem vários produtos nesse sentido, a gente escolheu essa página aqui dele para analisar. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Então aqui é a primeira dobra, tem o mockup, o título, aqui a precificação, o poder de transformar sua paixão em sucesso, né? Aqui ele tem então uma abertura de copy, o que vai aprender, ok? Um resumo do que vai aprender e tem outro mockup. Garantindo o acesso vai ter os bônus, então aqui ele fala um pouco dos bônus. Tem o bônus 1, tem o bônus 2, de novo a precificação, aqui ele tem esse checkout americano. Depois ele tem esse bloco com a garantia de 7 dias, quem ele é e um FAQ, um bloco de tira dúvidas. Legal, Cornelis? Vamos começar aqui pela sua primeira dobra. Então, transforme seu futuro financeiro, garanta 5 mil mensais como piscineiro autônomo e desfrute da liberdade financeira em apenas 60 dias. Legal. Aqui, o transforme seu futuro financeiro, o seu produto está focando muito na questão da renda extra, né? Ou de criar uma nova profissão. Mas aqui você poderia também ter uma variação, e daqui a pouco você pode só fazer uma cópia dessa página e alterar a sua headline, uma variação no sentido de pegar o lado empreendedor e não o lado renda extra. E tem uma pequena variação aqui, porque quando a gente está falando em 5 mil mensais como piscineiro autônomo, vai pegar muito a pessoa que quer, que ela já tem um trabalho, ela já tem um emprego tradicional, né, um CLT, e ela quer uma renda extra. Então, ela quer descobrir formas de ganhar mais dinheiro. Agora, você também pode focar em uma pessoa que quer construir o seu próprio negócio, que é o que você fala depois em alguns dos seus outros produtos, e onde você tem, por exemplo, já adiantando aqui um pouco, quando você tem lá no seu checkout americano, você tem essas opções aqui de celebração de contratos de manutenção e modelos de contratos de manutenção para piscinas residenciais, hotéis, pousadas e condomínios. Então aqui você já tem algo mais focado em como que a pessoa vai transformar isso de fato num negócio. Eu acredito que você poderia trazer isso na sua headline. Construa um negócio lucrativo como piscineiro autônomo e desfrute a liberdade financeira em apenas 60 dias, ok? Você está seguindo um modelo bem tradicional de copy, né? Como que você vai alcançar um objetivo em quanto tempo? É um modelo bastante tradicional. Talvez você focar na sua headline em só um desses aspectos, mas focar nesse ponto do como que eu vou construir um negócio
próprio, como que eu vou ter o meu próprio negócio, como que eu vou ser chefe de mim. Algo que vai trazer esse lado empreendedor. Então você vai focar aqui também essa variação de página, não só na pessoa que ela em geral está buscando como que ela vai garantir um valor extra mensal, mas também na pessoa que está buscando criar a sua própria empresa, que ela não quer mais trabalhar como CLT e sim começar a construir a sua própria empresa e prestar serviço para clientes pessoa física e para clientes pessoa jurídica, né? Hotéis, pousadas, essas redes que normalmente têm piscinas. Aqui eu achei muito legal que você tem um mockup, bem bonito esse mockup. Já imaginou transformar, ok. Aqui uma variação que você pode testar também é não apresentar o preço de cara. Então, você pode começar a sua página, por exemplo, ao invés de já mostrar de 89 por 14,90, ignorar por enquanto, pelo menos nessa variação que eu estou sugerindo, eu sugiro que você mantenha essa página como está e você crie uma variação onde você vai fazer essas alterações, tá? E daí essas alterações seria não mostrar também o preço de cara aqui, para que a pessoa ela possa primeiro ver todo o valor que você está entregando e depois saber quanto ela pagaria por isso. Aqui os tópicos do que vai aprender. Isso aqui talvez você possa testar num outro formato de bloco também. Você pode testar naquele bloco de caixinhas com ícones ou com imagens. Nesse caso aqui, com imagens, se você tiver alguma imagem que represente cada um desses 4 tópicos, vai ficar bem legal, porque você pode fazer 2. No caso, na visualização do celular, vai ficar sempre um abaixo do outro, mas na visualização aqui no computador vai ficar 2 em cima, 2 embaixo, cada um com a sua imagenzinha representando, vai ficar bem legal. Aqui um outro mockup bem bonito, tá muito legal. Garantindo acesso agora, você garante esses 2 bônus. Eu não acredito que você precisa dessa listinha aqui, porque você já está fazendo a apresentação aqui. Então, eu tiraria esses 2 tópicos aqui e só deixaria de fato essa apresentação da forma como ela está aqui. Bônus 1, guia prático para piscineiros, como lidar com clientes que querem serviço barato de última hora. Esse aqui, se você conseguir transformar, que me parece ser também a capa do mockup, se você conseguir transformar a capa do e-book, transformar isso aqui em um mockup, eu acho que vai ficar mais legal, porque vai criar essa diferenciação para esse fundo. Olha como fica essa imagem, ela quase se mescla com esse fundo. Eu acho que funcionaria melhor se também tivesse, por exemplo, aplicado dentro aqui de uma telinha de tablet ou dentro de uma telinha de computador, alguma coisa assim que mostre que isso aqui é um arquivo digital que a pessoa vai receber. Da mesma forma esse outro livro aqui. Funciona da mesma forma. E daí sim aqui você apresenta essa precificação. Ou, já que você já tem aqui o checkout americano em seguida, talvez nem precise também apresentar a precificação aqui. E você vai direto do bônus 1 e do bônus 2 para o checkout americano. Aqui no checkout americano você já apresentou o seu livro principal, o bônus 1 e o bônus 2. Daí você tem aqui ainda os materiais extras que fazem parte do seu pacote completo, né? Que aqui é o piscineiro autônomo e aqui é o piscineiro autônomo de sucesso. Então aqui no piscineiro autônomo de sucesso você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 itens extras. Esses 5 itens extras eu faria a mesma coisa que você fez aqui no bônus 1 e no bônus 2. Um título, uma descrição, uma imagem. Um título, uma descrição e uma imagem, e fazendo isso para cada um deles, deixando claro. Você vai fazer isso abaixo aqui dessa dobra, onde você vai especificar esses itens, vai deixar claro. Exclusivos do plano ou da versão, vai depender de como que você quer chamar, exclusivo da versão Piscineiro Autônomo de Sucesso. E daí você vai colocar guia 10 dicas essenciais, guia completo, livro digital, guia completo de celebração de contratos, 2 modelos de contratos, checklist. E você vai fazer um mockup de cada um deles e uma descriçãozinha de cada um deles. Vai ficar bem legal, bem visual e vai enriquecer a forma como a pessoa visualiza o material da sua página. Aqui uma garantia de 7 dias, aqui o quem é você. Legal, eu senti falta particularmente de uma fotinho sua, acho que seria legal. Cria uma proximidade quando a pessoa vê uma fotinho da gente aqui como especialista, mas também não é o fim do mundo. Se você prefere preservar um pouco mais da sua privacidade, não mostrar a sua imagem, não tem nenhum problema também.
Mas se for possível colocar uma fotinho aqui seria legal porque cria um pouco mais de conexão. Mas não tem problema também não colocar. E aqui tem a sua história, eu achei muito legal a sua história. Aqui um bloco de FAQ de tirar dúvidas, né? Para quem é esse produto, se tem uma garantia, forma de pagamento, última chance, né? E um botão final de ação. Se você já tiver, eu vi que você colocou que já teve algumas vendas, né? Tem alguns dias que vende um pouco mais, tem alguns dias que não vende, acaba às vezes equilibrando, né? Vende, mas não dá lucro por causa disso. O que acontece também? Muitas vezes o preço do nosso produto ele não é o suficiente para pagar as contas do o nosso investimento. Eu achei particularmente muito barato esse valor aqui. Eu subiria para pelo menos R$ 49,90 para começar a testar um valor extra. Pelo menos R$ 49,90. Esse aqui, se quiser manter R$ 14,90, mantém, mas poderia ser R$ 19,90, R$ 29,90. Se você posicionar, por exemplo, como R$ 29,90, e aqui você altera só se você, por exemplo, os meus criativos não têm o preço. Os criativos que estão funcionando melhor não têm preço. Então você altera esse preço aqui também para ele ficar mais próximo desse outro aqui. Agora, os seus criativos, se eles têm o preço, se eles estão mostrando, então você está rodando anúncios e no anúncio está lá escrito apenas R$ 14,90, daí talvez não seja bom você mexer aqui porque você vai ter que alterar todos os criativos e vai perder a performance daqueles que já estão rodando. Nesse caso você mantém o R$ 14,90. Mas se o preço não tiver nos seus criativos, você pode subir esse aqui, por exemplo, para R$ 29,90 e esse aqui por R$ 49,90. Vão ser 5 entregáveis a mais por apenas R$ 20 a mais e aumenta aqui também um pouquinho a sua margem. Quando eu clico aqui no comprar agora, eu vejo que você tem alguns order bumps. Então vamos carregar aqui para dar uma olhadinha. Ó, você tem esses 5 order bumps aqui. Se eu adiciono todos, eu vou para 161, ó. Isso já começa a aumentar o meu ROI, né? Agora, o que você pode fazer? Você pode analisar, por exemplo, esse aqui está só R$12,90. E se ele, ao invés de R$12,90, ele fosse para R$19,90? E esse de R$14,90, se você subisse para R$24,90? Eu testaria subir um ou dois desses order bumps, de repente aquele que mais está convertendo, você sobe ele para que você possa ver se aumenta também um pouquinho essa sua margem de lucro. Porque, de fato, o produto de entrada, a gente tem 3 grandes propósitos com ele. O primeiro pode ser a gente usar ele para pagar uma parte do nosso tráfego, mas ele não precisa necessariamente dar lucro. Ele pode até dar um pouco de prejuízo se eu tiver algo para vender depois para essa pessoa. Então, você tem depois um curso completo de piscineiro para essa pessoa. E daí você vai vender por R$297. Então a pessoa comprou aqui, você vai abordar ela depois no A1 e você vai fazer oferta e tentar vender por R$297. Por mais que esse produto ele não esteja dando lucro, você está gastando, por exemplo, R$100 por venda e o seu ticket médio está em R$80, R$70. Vamos dizer que ele está em R$80. A cada 10 vendas desse produto, você consegue fazer uma venda de R$297, começa a dar um pouco de lucro. Ainda é uma margem pequena, mas começa a dar um pouco de lucro. Agora, pode ser que você não tenha tanta margem para poder esperar ele dar lucro apenas no produto intermediário. Nesse caso, o seu produto ele pode ir para a segunda opção, que é o empatar. Ele simplesmente pagar o seu tráfego para que você depois faça uma oferta e a oferta vai ser o seu lucro. Nesse caso, então, você está gastando, por exemplo, 80 por venda e está recebendo mais ou menos 80 por venda em média. Significa que o seu lucro vai vir apenas daquelas vendas que você fizer depois, de quando você fizer essa oferta desse upsell para essa pessoa. Esse é o segundo caso. E o terceiro, que é o que normalmente a gente vê aqui, é quando o low ticket ele precisa dar lucro desde o começo. Muitas vezes até porque a gente não tem um produto intermediário para vender. O que a gente tem é o que está aqui. Eu tenho o meu produto de entrada e eu tenho os order bumps que estão cadastrados. E é isso que tem que vender. Nesse caso, a gente vai precisar ficar jogando e melhorando a oferta para que a gente possa aumentar esse ticket médio. Nesse caso aqui, eu acho que está baixo essa oferta de R$ 38,90.
eu testaria R$ 49,90 aqui. Se você quiser, não quero aumentar tanto de início, beleza, aumenta, por exemplo, aumenta R$1 aqui e daí faz aquele aumento que a gente falou dos order bumps, de colocar esse de R$12,90, sei lá, para R$14,90, esse de R$14,90 para R$19,90, esse outro de R$29,90 para R$34,90, R$39,90, enfim, você tem alguns valores aqui que você pode ir jogando e aumentando. Eu só não aumentaria esse aqui por enquanto, porque senão vai ficar um valor muito acima do que é o restante do seu pacote. Eu deixaria ele por enquanto dessa forma. Mas os outros, todos eu vejo um pouquinho de margem para você aumentar e ir testando. Nesse caso, você vai conseguir aumentar um pouquinho do seu ticket médio. Não vai ser tanto assim, mas pode ser que aumente um pouco. E como você vai ajustar na sua página de vendas para mostrar esses outros produtos aqui, talvez isso também já ajude a gerar um pouco mais de desejo pelo seu material. Mas é importante ter alguma ação e você vai precisar analisar qual que é o seu cenário, se você pode ter um pouco de prejuízo na entrada porque você tem outros produtos para oferecer depois que vão sustentar essa margem, se você precisa pelo menos empatar nessa margem, ou se você precisa de fato ter lucro desde o começo, você precisa analisar isso. Se você precisa ter lucro, o ideal é que você já ajuste aqui essa precificação e o preço dos seus order bumps e daí faça esse passo a passo que eu te falei, de colocar aqui o que é cada uma imagem que represente, que daí vai ajudar a aumentar pelo menos o valor percebido do seu produto. Eu espero que essa análise tenha ajudado o Cornelis e eu espero que tenha ajudado você, que não é o Cornelis, mas também está em busca de melhores resultados. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.